Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez aqui no Jazz na Avenida com a figura ilustre. Falando e comendo. Uma figura aqui maravilhosa. Pode ficar à vontade. Estamos em casa. Tá bom. Fique à vontade, meu amigo. Beleza. Mordendo e falando. Uma figura assim, histórica aqui na música da Bahia, do Brasil. Um dos maiores trompetistas do Brasil e do mundo. Natural de Maceió. Figura assim, inspiradora para qualquer músico, qualquer área. Joatan Mendonça do Nascimento. Uau. Essa figura aqui. Uau! Ô, Mendonça, coisa rara, muito bem. Valeu, Dano. Bom, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Agradecer a Lohan pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui. Eu bati um papo antes das câmeras aqui com você. E assim, falando da honra, rapaz, da oportunidade de conversar com você. A gente vai ter hoje aqui uma homenagem a Duke Ellington. Sim. E vai ser uma noite maravilhosa. Um dos maiores compositores de jazz do mundo. Centenas de sucessos, enfim. Hoje realmente será uma noite maravilhosa. Mas essa oportunidade, eu queria muito, rapaz, assim, mostrar para as pessoas um pouco de você, um pouco da sua vida, porque assim, eu tive a oportunidade de falar um pouco de você antes e assim, é muito curioso, tem muita coisa bem interessante, essa particularidade, como você começou. Vamos começar assim, lá atrás até, né? Certo. Eu queria que você apresentasse, se você quiser falar. E depois a gente vai falar como você começou. Eu queria que você começasse lá dos 10 anos, certo. do saxofone do seu pai. Isso. Vamos lá? É uma história, acho legal, porque a música me tocou muito cedo. Né? Por referência do meu pai, que gostava muito de ouvir. Meu pai tinha um grande sonho, que era tocar saxofone. E ele, lá na rede ferroviária, lá em Maceió, criaram um Grêmio, uma coisa assim, que ia ter uma banda de música. Então ele olhou pro saxofone assim, se apaixonou e disse, pô, esse instrumento que eu quero tocar. Então ele tinha um saxofone em casa e ficava ali tocando um pouquinho. E aquilo foi me seduzindo, né, aquele som. Lá por volta de 77, eu com 9 anos, meu avô paterno faleceu, meu avô materno, o único avô dos 4 que eu conheci. E aí ele, para alegrar minha mãe, para quebrar um pouco aquela tristeza, ele comprou um aparelho de som, um Garrah. Era uma marca inglesa que tinha de toca-disco de vinil. Comprou aquilo ali, um amplificador de 80 watts, assim, um Polivox com as caixas. Sim. E aquilo ali foi um acontecimento lá em casa, porque o gosto dele musical era basicamente samba, que ele gostava muito, choro, frevo de rua. E alguma coisa de música tradicional, música nordestina, que chegava ali. Então, essas músicas que foram chegando, foram me tocando, né? Eu sempre digo que quando uma música toca na criança, pode esperar no adulto lá na frente, que aquilo vai estar, né, cristalizado ali de alguma maneira. Então, com os meus filhos eu fiz a mesma coisa. Eu cedi para eles um repertório, quando eu ia para a escola, quando eles iam lá em casa, eu cedi para eles um repertório vasto, para que eles tivessem... Hoje pode até não consumir conscientemente, mas se ouvirem, sim, eles vão fazer algum link, né? Bom, trazer uma lembrança positiva. Então eu tive isso em casa e, para minha sorte, o irmão de minha mãe, trombonista, também foi uma figura marcante. Foi ele que me ensinou música. Sim. Meu tio Edson, ele teve um sarampo muito forte e por conta disso ele perdeu a visão. E ele foi... minha avó o mandou para Recife. Tinha uma escola que ensinava, né, pessoas com deficiência de visão. E ele foi educado lá pelo sistema de Braille, aquele sistema todo, e aprendeu música. E também se formou como um educador. Sim. E foi ele que me ensinou a ler partitura. Essa é a primeira coisa fantástica que eu acho. Sim. Uma pessoa com deficiência visual, sim, ensinou uma pessoa a ler partitura. Eu acho essa história belíssima, tão bonita. É uma coisa bela essa história. E eu aprendi a ler partitura com meu tio. Essa é uma outra história. Se a gente for contar aqui, a gente vai parar aqui meia-noite. Mas enfim... Essas músicas foram chegando. Meu tio também gostava muito de música brasileira, né? Na verdade, era o que ele tocava. Tinha uma experiência interessantíssima que eu via, ficava olhando. Ele tocava nas bandas de frevo ou nos conjuntos de pastoril, que são coisas tradicionais, né? Chamava de coisas folclóricas, né? Aquelas músicas folclóricas. Então ele tocava naquilo. Olha como é que a coisa funcionava. As partituras chegavam. Ele ensinou minha tia a ler a partitura para ditar para ele. Sim. Ela ditava, ele escrevia em braille. E ele deitava na cama, eu lembro que ele ficava assim, lendo as partituras e decorando. Sim. No outro dia ele ia pro ensaio com as músicas decoradas. Então,
ele vencia, né? Ele venceu muitas das limitações, né? Das imagináveis limitações que uma pessoa com deficiência visual pode ter. Mas, gente, a grande limitação que você pode ter é você não ter domínio da sua capacidade mental. Essa aí é punk. Mas qualquer outra dá-se um jeito. Né? Então ele superou muita coisa. Então essas músicas me tocaram muito, né? No primeiro momento aí na minha infância, nos anos 70. E foi um ponto de partida, né? Foi um ponto de partida. Eu não abro mão hoje na minha vida profissional de ter contato profundo com a música brasileira. Não abro mão de me fazer representar como músico, como cidadão lá fora, né? Onde eu saio, como músico brasileiro. Perfeito. É a essência, né? Perfeito. Não dá pra... Quer dizer, na minha cabeça, não dá pra eu... Por mais que eu goste de jazz, ou por mais que eu goste de música de concerto, ou se eu gostasse de rock and roll ou reggae, o que seria impossível para mim me expressar em essência, né, tocando uma música que não tivesse na base da minha formação. Nós vamos ver hoje aqui o quarteto tocando jazz, mas é isso que fica muito claro mesmo, assim, esse seu amor. Sim. E seu passeio pela essa música popular brasileira. Eu acho muito rico e belo você como músico erudito, professor da faculdade, orquestras, mas esse seu amor fica muito claro pela música popular brasileira, dentro da sua obra, pela sua caminhada. E isso é muito, muito bacana, inclusive o sentir da música. Eu acho que o brasileiro tem um pouco disso, você concorda comigo, Joatan? Porque assim, existe a partitura, existe a técnica, mas a alma que esse brasileiro tem, isso é muito rico em você, porque nós podemos, por exemplo, entender, conhecer um pouco do músico do mundo. E eu ouvi você dizer um momento, rapaz, não sei quando, mas que foi para mim, tocou incrível. E você me disse assim, rapaz, eu posso ler a partitura, posso entender a música de outro país, mas eu preciso entender a alma daquilo do músico daquele país. Eu preciso entender o sentimento daquilo que levou ele a fazer isso. Quando eu ouvi isso, me deu me explodiu o peito. Isso é belíssimo. Porque tem a forma e tem o conteúdo, né? E aí, às vezes, as pessoas trocam uma coisa por outra. Talvez queiram trocar, consciente ou inconscientemente, elas terminam se atrapalhando um pouco com isso. Para mim, essa coisa da essência, quando você fala da técnica, da partitura, isso é uma coisa apenas, né? Uma representação ou um meio para fazer essa representação. A coisa que está por detrás é a essência, né? É a essência daquilo. Então, para eu adentrar um discurso do outro, né, eu preciso dessa atitude de respeito e de cuidado, né, de imersão na realidade do outro um pouco, para que o meu trabalho não seja apenas o de interpretar, o de falar, né? Eu gostaria, sempre procuro fazer isso, sentir o que é que aquilo ali significou. E do Kelly tem uma coisa muito interessante, que ele detestava rótulos, né? Ele não queria que chamasse a música dele de jazz, era apenas música. J.J. Jones também tinha essa filosofia. Ele entende, eu entendo isso também, que às vezes os rótulos definem e separam. Né? Definem e separam. E a bênção que eu recebi com relação a isso, nesse período da infância, foi que eu estava tão aberto e tão livre de preconceitos, ali naquele mundo que eu vivia, que as músicas foram chegando e cada uma que chegava eu dizia, eu quero participar disso. Maravilha. Os primeiros discos que eu vi de música de concerto foram música para piano. Que eu já ouvia lá no Centro Espírita, onde minha tia trabalhava. Eu saía da escola, era a diretora da escola, eu ficava ali quietinho, esperando a reunião acabar. E eu ficava sentadinho na cadeira, ouvindo aquela música que fazia uma preparação de ambiente. E eram peças de Chopin. Aquilo grudou em mim, e amigo, não abro mão de ter aqui no meu celular peças assim que me levam, né, aquilo ali. E você fala inclusive muito cedo mesmo, né? Quando você fala sobre isso, é muito cedo mesmo. Sim, essa paixão já vem daí, assim, né? Sim. Tem uma história engraçadíssima que eu ia de ônibus para a escola e tinha uma banca de revista. Naquela época vendia-se vinil nas bancas. E eu tô ali no ônibus e tem um disco girando e eu conseguia ler assim falou, e o outro nome não conseguia ler. E uns 2 dias, no terceiro dia eu desci do ônibus, agarrei o vinil, olhei assim para ele, então eu não consegui ler. Zaratustra. Assim falou Zaratustra. Eu digo, poxa, eu vou levar isso para casa para ver o que é. Ah, meu amigo, se alguém visse aquilo, naquele momento, aquilo foi tão impactante que eu afundei na cadeira, eu falei, porra, o que é fantástico. isso? O que é isso aqui, né? Sim. Aquela introdução, né, do poema sinfônico de Richard Strauss. Aquilo me tocou no dia, eu falei assim, cara, eu quero tocar isso aí, eu quero fazer isso. Então,
Um pouquinho mais tarde, depois que eu tinha entrado na banda da escola técnica, né, eu fui fazer o curso técnico, lá tinha uma banda de música, eu tomei ciência de que havia uma orquestra sinfônica lá em Maceió. E eu bati lá. Isso com, Olha isso com meu 13 anos de idade. Isso com... Eu já tinha aí 15, 14 para 15 anos. 15 anos. Sim.